Fala, querido aluno, tudo bem? Então, a gente vai iniciar a segunda parte da aula 5, beleza? Então, na aula anterior, a gente viu falando um pouco das características dos aditivos e falou sobre as atmosferas modificadas, né? E aí, a gente aqui dá seguimento para concluir a aula 5 na segunda parte, certo? Então, diferentes funções dos aditivos, né? Então, eles são agrupados por categorias. E aí, um mesmo aditivo pode constar em duas categorias também. E aí, no rótulo, ele constará a função principal. E aí, eu trouxe aqui, de acordo com a referência com que estamos trabalhando, 12 classes 12 categorias de aditivos, tá? Então temos aí acidulantes, antiespumantes, antioxidantes, antiumectantes, aromatizantes, conservadores, corantes, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais, espessantes, estabilizantes e umectantes, certo? Então vamos falar de forma bastante resumida e direta de cada classe aí, tá bom? Aí no material aí eu coloquei algumas informações sobre algumas substâncias que são classificadas como aditivos, mas eu não vou citar todas elas não, tá? Vou citar algumas e daí a gente passa para a próxima para dar mais dinamismo à aula, certo? Então, acidulante, né? Então, como já diz o nome, né? Todo aditivo dentro da sua categoria é classificado pela sua função que ele realiza, né? Então, um acidulante, espera-se que esse aditivo ele transforme esse alimento em algo um pouco mais ácido, né? Ou seja, né, o objetivo dele é acidificar ou transformar aquele alimento com uma característica e um sabor um pouco mais ácido, tá? Então, o acidulante ele é usado com o objetivo de intensificar o gosto ácido, né? E aí é diferente, né, de substâncias ácidas que são adicionadas com o objetivo de modificar o alimento, por exemplo, coagulando, né, que é a sua utilização, por exemplo, em coalhadas, ou quando eu utilizo um alimento, um ingrediente ácido, né, um aditivo ácido, né, com o objetivo de modificar a consistência ou modificar alguma característica sensorial que não seja dar esse gosto ácido, tá certo? Beleza? E aí a gente tem aqui alguns exemplos desses acidulantes, né? Tem o ácido adípico, né, que é utilizado em balas, em caramelos, em geleias, sobremesas, né? Tem o ácido cítrico, né, também utilizado com vasto empregos, entre outros aditivos acidulantes, né, que tem como objetivo dar esse gosto mais ácido, mais azedinho aos alimentos que eles são adicionados, certo? E aí tem uma porção de substâncias aí que eu também não vou citar. Posteriormente temos os antiespumantes, né, que é toda substância que modifica a tensão superficial dos alimentos líquidos, né, ou seja, retira a espuma indesejável, né? Então, por exemplo, se eu tenho aí um suco, né, por exemplo, o suco de abacaxi, que é um suco que gera bastante espuma, né? E aí eu teria aí uma quantidade muito grande, né, de espuma dentro de um recipiente para pouca quantidade de líquido, né? Então isso passaria para o meu consumidor, né, que eu estou, de certa forma, me beneficiando da quantidade de espuma que eu estou adicionando àquele produto que
eu espero que seja líquido, né? Que é no caso de um suco, né? Então eu coloco esse anti-espumante sob o objetivo, né, de reduzir essa tensão superficial, ou seja, reduzir a quantidade de espuma. Terceira classe, antioxidante, né? Por incrível que pareça, né, os antioxidantes, né, quando adicionados aos alimentos, né, como aditivos, eles não têm como objetivo, né, fazer com que o nosso organismo gere menos radicais livres, ou sejam adicionados com o objetivo de melhorar a saúde do indivíduo. Na verdade, os antioxidantes, quando adicionados, eles têm por característica reduzir, né, as reações, né, de cunho oxidativo presentes nos alimentos, tá? Então, uma vez que eu tenho essas reações oxidativas que prejudicam ou reduzem o tempo de prateleira do alimento, e eu uso um antioxidante, né, eu vou fazer com que eu tenha uma redução no aparecimento dessas reações oxidativas, tá? Ou seja, né, nesse sequestro de metais, nesse sequestro de radicais livres e de oxigênio também, beleza? Anti-espumantes, não, desculpa, 4. Anti-umectante. Então, substância capaz de reduzir as características higroscópicas dos alimentos, ou seja, né, reduzir a umidade dessa superfície, né? Ou seja, né, eu tenho ali um alimento que eu preciso fazer com que ele não tenha tanta umidade ou não fique úmido. Então eu uso um anti-umectante para reduzir, para fazer com que a umidade externa não fique presente no alimento, né? Então, por exemplo, é muito utilizado em fermentos, né? Que eu quero com que aquele alimento seja seco e não sofra alterações do ambiente onde ele se encontra, tá? Aromatizante, né? Toda substância que intensifica sabor ou aroma dos alimentos, né? Então, temos aí vários tipos de aroma, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em defumação, né? Na defumação artificial, a gente usa aromas que imitam o aroma da defumação do sabor de fumaça característico desse processo, né? Então eu tenho aí vários tipos de aromatizantes que são empregados, né? Dando sabor característico ao alimento que eu necessitar, tá? Grupo 6, conservadores, né? Ou conservantes, né? Eu tenho aí substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas, né? Então, eu tenho várias aí funções de conservadores ou conservantes, né? Ele pode ser bactericida, pode ser fungicida, pode ser estabilizante de vitamina C, pode reduzir o pH, pode ser um antioxidante também, ou prevenir uma fermentação secundária, né? Então, eu tenho também um grande número de conservadores aí. Número 7, corante, né? É toda substância que oferece e confere ou intensifica a cor dos alimentos, né? Então, tudo que dá cor e é adicionado ao alimento é um aditivo corante, né? Então, temos também os artificiais e temos os naturais aí, né? Então, corante caramelo, né? Que é utilizado, por exemplo, na Coca-Cola, né? Que é uma substância viciante, né? Que creio eu que utilizada de forma bastante agressiva para criar esse vício, né, nos indivíduos, além da questão da substância cola, né? E aí a gente tem vários cores, né, vários tons de cores
para fazer com que o alimento ele crie uma característica desejável durante a sua fabricação. 8, né? E o 9 a gente vai falar junto, né? Porque é mais fácil. Edulcorante, né? Diferente do nome que ele tem, né? Na verdade ele não é para dar cor. Todo edulcorante, o objetivo é oferecer um sabor doce aos alimentos, ou seja, adoçar os alimentos, né? E aí a gente tem vários tipos de adoçantes, né? Que essa característica intrínseca, né, aos edulcorantes, né, geram esse sabor mais doce aos alimentos, né? Então temos aí como artificiais, né, o acesulfame, K, sacarina, aspartame, ciclamato. E dentre os edulcorantes naturais, né, a gente tem o sorbitol, mannitol, a estévia, né, o estevioside, como falam, né, o xilitol, né? Então, também é uma substância que é utilizada para oferecer sabor doce aos alimentos. Grupo 10, né? Espessante, né? Toda substância capaz de aumentar a viscosidade de soluções, emulsões e suspensões em alimentos. Ou seja, né? É um agente gelificante, né? Que emulsifica, né? Que dá esse volume às preparações, né? E modifica essa textura, tá? E aí tem também vários nomes de substância aí que eu cito como exemplo, né? Dos seus variados empregos na indústria. Temos o grupo 11, né? Antes da gente fechar, que são os estabilizantes, né? Que é toda substância, né, que é utilizada nos alimentos que favorece manter as características físicas de emoções e suspensões, né? Ou seja, dá estabilidade, né? Endurece, né? O alimento, né? Faz com que ele não mude de fase, né? Ou seja, separar a gordura de uma parte aquosa, né? Ou tem a divisão de fases aí entre duas partes que de certa forma podem ser separadas, tá? E por último temos aí os umectantes, ou seja, né, substância capaz de evitar a perda de umidade dos alimentos, né? Ou seja, né, com a função de absorver água e o vapor da atmosfera e prevenir o endurecimento, né? Muito utilizado em balas, né? Por exemplo, tem vezes, né, que a gente guarda uma bala, né, muito tempo, sei lá, dentro de uma mochila, de uma bolsa, né, de um recipiente, né, e ela começa a ficar um pouco mais melecada, né? E aí essa perda de umidade dessa água, né, faz com que ela fique com aquela característica viscosa depois de um tempo, né? Isso acontece com vários doces, né? E aí ocorre, né, de perder a umidade para o meio, né? Ou seja, né, começar a ter como se fosse uma evaporaçãozinha, né? E aí gerar uma superfície aquosa na parte de cima que é algo indesejável, né? E aí é utilizado muito em produtos de confeitaria, né? Tipo bolos, tortas, né? Que não é desejável que fique aquela aguinha, né? Igual quando a gente coloca na geladeira, né? E fica um líquido sobre a tampa ou sobre a superfície daquele alimento. Beleza? Então a gente fecha aqui falando dos umectantes, né? E a gente vai para o uso de radiações para a gente finalizar a aula, tá? Então vamos falar de irradiação, né? Então a irradiação ela é um método de conservação ainda pouco usado no Brasil. Ela é um método emergente, né? Até por conta de várias questões que envolvem a irradiação, né? Como a questão da resistência dos consumidores, né? De ser um método ainda que
pode parecer caro para muitas empresas que investem nesse método de conservação, né? Então, a radiação ionizante, né, pode conservar os alimentos, né, inibindo ou destruindo bactérias e micro-organismos responsáveis pela deterioração, né? E aí ela é capaz, né, de dar maior estabilidade nutritiva, né, oferecer condições de conservação de forma excelente, né? E aí, para a gente não estender muito, né, eu vou falar um pouco das características da irradiação, né? Então, a radiação, como eu falei, ela pode ser utilizada como um método de conservação, evitando agentes deteriorantes, né? Aumenta o tempo de vida útil de alimentos vegetais e animais, né? Como de todos os métodos de conservação, e esse não deixa de ser esse, porque todos os métodos têm como meta conservar alimentos e aumentar o tempo de prateleira, né? Exercer ação equivalente à dos processos de pasteurização e esterilização, né? Então é tão eficiente quanto esses dois métodos que usam altas temperaturas. Complementar a atuação de outros processos de conservação de alimentos, né? Impede o brotamento inconveniente de vegetais, ou seja, né, aqueles brotos que são gerados nos alimentos por conta da umidade, né, ou de alguma outra característica do ambiente, né, não nasce, né? Por exemplo, quando a gente deixa a batata por muito tempo na geladeira, né, começa a germinar uns brotinhos, né? Então, na irradiação isso não acontece. Destrói insetos infectantes em vegetais, retarda o ciclo de maturação de frutas, além, né, de facilitar o armazenamento de produtos estocados em baixas temperaturas. Essas são algumas das características da irradiação, tá? A irradiação ela provém de duas fontes, né, que podem ser radioativa ou mecânica, né? Não vou explicar esses dois processos, né, porque não convém para o nosso objetivo aqui, tá bom? E para fechar, eu vou citar algumas vantagens da radiação de alimentos, né? Então, dentre as vantagens, né, a primeira é os alimentos não são submetidos à ação do calor, portanto, mantêm suas características sensoriais não modificadas, né? Então, por conta de não usar nenhum agente de calor, né, não deixa de ser um agente físico, né? Mas por conta de não usar o calor, não modifica as características sensoriais, né? A gente já falou. Permite o tratamento de alimentos já envasados, ou seja, né, eu irradio, na verdade eu embalo ou invaso aquele alimento e posteriormente passo no equipamento para irradiar, né? Então é bem benéfico desse ponto de vista. Alimentos podem conservar-se com uma única manipulação, sendo desnecessária a utilização de aditivos químicos, né? Então é outro benefício aí que a gente pode citar do uso da irradiação. As necessidades energéticas do processo são bem baixas, né? Muito diferente do que se pensa. As perdas de valor nutritivo dos alimentos tratados por esses sistemas são comparáveis aos métodos de conservação usados atualmente, né? Então, são métodos equivalentes, né, e mantêm as características do alimento, e as perdas de valor nutritivo são equivalentes. O processo pode ser controlado automaticamente e requer pouca mão de obra, né? Porque é totalmente automatizado, daí eu preciso de poucas pessoas manipulando, tá? E a principal desvantagem, né, se a gente pudesse falar, é um método que exerce um elevado custo de instalação, mas a nível nominal, né, em todo o processo, né, ao longo tempo, ao longo prazo, você tem
aí alguns benefícios da irradiação, tá? Alguns autores, né, têm manifestado alguns cuidados ao consumo de alimentos irradiados pelas seguintes razões, né? Eventuais perdas de valor nutritivo, né? Então, não existe um consenso, né, entre as perdas, né, e a manutenção do valor nutritivo, e a possibilidade de algumas espécies microbianas desenvolverem resistência às radiações, né? Então, assim como é conhecido o aumento da resistência a antibióticos por algumas bactérias elas têm uma tendência a ser mais resistentes ao longo prazo, né? À medida que são irradiadas, né? Então, isso também há de se entrar em consenso de que pode existir um risco desses micro-organismos desenvolverem resistência à irradiação. E aí a gente fechando nesses dois últimos pontos, né? A inexistência de sistemas analíticos adequados para a detecção de alimentos irradiados, ou seja, né, ainda não existe, né, uma legislação ou um sistema que faça uma rastreabilidade desses alimentos que foram por hora irradiados, né, até porque a gente não tem mecanismos, né, de rastreabilidade para outros métodos que da irradiação, que é o método que vem sendo emergente, como eu falei. E por último, já antes citado, né, a resistência do consumidor ao consumo de alimentos irradiados por medo de efeitos da radioatividade induzida, ou seja, né, desses alimentos irradiados ter alguma alteração na saúde humana, né? E aí, dentre todos esses, é o que, de certa forma, traz mais uma possibilidade das pessoas ficarem receosas na sua utilização, né? Então, imagina, né? O alimento foi irradiado, né? Pode trazer câncer, pode trazer uma série de outras doenças que podem ser prejudiciais à saúde humana, tá? Beleza, galera? Então a gente encerra por aqui, né? Esse ciclo de aulas à distância, né? Onde a gente falou sobre quase todos os métodos de conservação, falou sobre o enfoque da tecnologia de alimentos para o nosso curso e espero que tenha colaborado com essas videoaulas para que nesse momento em que a gente não pode estar dando aula fisicamente, a gente ter esse contato mais próximo, né? E que vocês possam estar estudando com mais facilidade. Então, espero ter conseguido chegar ao objetivo de vocês, a atender também ao que eu espero de uma formação básica para vocês também, e que a gente possa tão breve estar se encontrando aí assim que tudo isso passar. Beleza? Um grande abraço em todos e se cuidem.